Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas de língua portuguesa. Hoje nós faremos a correção das atividades passadas na aula anterior e revisaremos todos os conteúdos já trabalhados. Leia o anúncio publicitário a seguir e responda às questões de 1 a 5. Podemos notar que se trata de um anúncio da revista em quadrinho da Turma da Mônica. Está escrito Revistinhas da Turma da Mônica, a primeira que a gente lê. Número 1. O anúncio publicitário é um tipo de texto que geralmente visa promover um produto, uma marca ou uma ideia. Qual é o produto que esse anúncio divulga? Lógico que é a revistinha infantil da Turma da Mônica. Número 2. Os anúncios publicitários geralmente há mais de um tipo de linguagem. Que tipos de linguagem foram utilizados no anúncio lido? Uma linguagem mista ou multimodal, pois tem elementos verbais e não verbais no anúncio. Número 3. Observe a imagem do anúncio. Letra A. Que idade você acha que tem a criança que está atrás da revista? A julgar pelos elementos, podemos dizer que é uma criança com menos de 7 anos de idade. Letra B. O que a criança está fazendo? Ela está lendo uma revista ou tentando imitar alguém na casa dela que lê ou que está lendo, né? Letra C. O que há de estranho nessa imagem? A revista está de ponta cabeça. Logo, a criança finge que está lendo ou tentando começar a ler. Número 4. A linguagem verbal pode ser tanto oral, falada ou escrita. Qual dessas modalidades da linguagem verbal a criança ainda não domina? Por quê? Ela ainda não domina a linguagem escrita, pois está lendo de cabeça para baixo. Número 5. Compare a imagem com o que está escrito no canto superior esquerdo do anúncio. A parte verbal confirma a parte visual do anúncio e por quê? Confirma. Por quê? Pois a imagem mostra que a criança ainda não lê com autonomia a palavra escrita, mas já tenta ler os desenhos, as imagens da história em quadrinhos. Número 6. Escreva LF para a linguagem formal, de acordo com a norma padrão da língua, e LI para a linguagem informal, a coloquial, que tem os desvios quanto à norma padrão. Analise qual a linguagem deveremos utilizar nas situações abaixo. Ao conversar com um amigo, eu uso a informalidade. Ao conversar com a diretora da escola, eu já uso a linguagem formal. Ao escrever uma carta para uma autoridade, vou utilizar a linguagem formal. Ao escrever uma carta por um namorado ou namorada, já vou utilizar uma linguagem informal. Ao conversar com o professor, linguagem formal. Ao conversar com meu irmão, linguagem informal. Ao conversar com vários amigos, linguagem informal. 7. Analise a tira a seguir. Vovô, você é muito simpático, mas é antiquado demais para mim. De onde vossa mercê tirou essa ideia? Na tira, a presença do termo vossa mercê na fala do vovô revela. Vamos analisar. A variedade de língua arcaica, uma língua antiga, ultrapassada, para deixar claro à interlocutora a importância da diferença de idade. Nota que essa afirmativa não está correta. O respeito excessivo dele ao dirigir-se à interlocutora para contestar a ideia de que é antiquado também não está correta. Diferença de usos linguísticos entre as gerações corroborando a avaliação da interlocutora sobre ele, esta está mais correta de acordo com a tirinha. Intolerância da interlocutora com ele, cuja linguagem se mostra tão informal quanto a dela, também não está correta, ela não tem uma intolerância com ele.
Oposição de uma linguagem mais à vontade para agradar a interlocutora que mostra ter princípios também não é uma afirmativa correta. Número 8. Leia o texto retirado do Facebook de uma adolescente e responda às perguntas. E aí, moral? Tu vai para casa do Paulinho estudar hoje? Se for, chama o cabeça também, que ele disse que queria ir. Valeu, moleque. João. Letra A. A linguagem do texto é considerada culta ou coloquial? Coloquial, informal. Há desvios quanto à norma padrão da língua. Letra B. Por que o autor desta mensagem escreveu para o colega usando esta escrita? Percebam que, provavelmente, há um grau de intimidade entre eles. Eles são amigos. Portanto, o uso de gírias e abreviações aconteceu e é uma característica própria de uma linguagem virtual. Assinale a alternativa em que a separação silábica está correta. Letra A. Goiânia. Nós teremos aí um ditongo, logo um hiato. Portanto, a separação silábica está incorreta. Corrupção. O P mudo deve ficar na segunda sílaba. Está incorreto. Letra C. Sorriso. RR é um dígrafo e separa. Portanto, está correto. E Deus é um monossílabo. Portanto, não se separa. 10. Assinale a alternativa em que apresenta os elementos que compõem o tritongo. Lembra de tritongo, uma palavra, um exemplo. Paraguai, o encontro de 3 vogais na mesma sílaba. Os elementos que compõem ele. É uma vogal, semivogal e vogal? Não. Vogal, vogal e vogal? Não. Semivogal, vogal e vogal? Também não. E semivogal? O U, por exemplo, no Paraguai, o U é uma semivogal. O A é uma vogal e o I uma semivogal. Portanto, a letra D está correta. 11. Relacione as colunas. E depois nós vamos marcar a alternativa. Honra. O H é uma letra muda, não tem som. O ON é um dígrafo nasal. Então eu vou contar ali 5 letras e 3 fonemas. Excesso. Nós temos 2 dígrafos, o XC e o SS. Portanto, na letra B, nós teremos 7 letras, porém 5 fonemas. Questão, a letra C, 7 letras. Questão, QU é um dígrafo. Quando a letra U não é pronunciada no QU e GU, é um dígrafo. Portanto, nós temos na palavra questão 7 letras e 6 fonemas. D certo. Nós teremos na letra D 7 letras e 7 fonemas. Não há nenhum dígrafo que compõe 2 letras, mas corresponde a um único fonema. Letra E, manhã. Nós temos 5 letras e 4 fonemas, porque o NH é um dígrafo. Resposta correta, letra A. 12. Na língua portuguesa escrita, quando 2 letras são empregadas para representar um único fonema ou som na fala, tem-se um dígrafo. O dígrafo só está presente em todos os vocábulos de. Logo, de primeira, percebemos que a letra A não pode ser, pois pai e tua não tem dígrafo, nem tragar. Afasta, também não há dígrafo. Queres, há um dígrafo, QU. Vinho, NH, há um dígrafo. Sangue, GU, há um dígrafo.
Dessa, 2 S, há um dígrafo. Filho, há um dígrafo LH. Então, portanto, a letra correta é a letra C. Revisão geral. Nós vamos agora revisar o conteúdo de letra e fonema. Letra é o sinal gráfico da escrita e fonema é o som da palavra. Observe que nem sempre a palavra vai ter o mesmo número de letras e fonemas. Não, então, ela pode ter ou não a mesma quantidade. Exemplos. Exceção. Temos 7 letras e 6 fonemas. Note-se que a palavra, o som do X, não aparece ao pronunciar. Táxi, 4 letras e 5 fonemas. O X tem um som de KS, kiss. Guitarra, 8 letras e 6 fonemas, pois GU é um dígrafo com um único som, como as palavras RR e SS. Queijo, 6 letras e 5 fonemas. O QU tem um único som, pois também é dígrafo. Classificação dos fonemas. Os fonemas se classificam-se em vogais, semivogais e consoantes. Vogais são representadas pelas letras A, E, I, O, U. Semivogais são as vogais I e U, que na formação da sílaba e seu som não tem uma pronúncia própria, mais branda, fraca, e ela vem unida sempre de uma vogal. Por exemplo, carie, lousa. Consoantes são as letras o restante de letras do alfabeto. B, C, D, F, G, H e por aí vai até a letra Z. Observe atentamente essas palavras. Carro, ninho, formigueiro, folha, pássaro. Percebemos o encontro de algumas consoantes juntas. Mas será que o som é pronunciado 2 vezes? Vamos ver o que acontece. Carro, ninho. Em todas elas só ouvimos o som de apenas uma letra. Quando isso acontece, damos o nome de dígrafo. E eles são representados pelos encontros das principais consoantes. CH, NH, RR, SS, SC, LH, XC, GU, QU e S cedilha. Vale destacar algo muito importante. Os dígrafos GU e QU sempre aparecem antes de vogais E e I. Este também não pode nunca se esquecer que os dígrafos RR, SS, SC e S cedilha nunca permanecem juntos na mesma sílaba, como por exemplo, massa, barro, nasci, mento, cresça. Vamos agora para os encontros vocálicos. Primeiro, os ditongos. Às vezes, as vogais se juntam na mesma sílaba. Nesse caso, pode ocorrer o que chamamos de um ditongo. Observe os exemplos. Série, Páscoa, lei, beijo e meu. Os ditongos podem ser crescentes ou decrescentes. Um ditongo crescente é quando a segunda vogal do ditongo é a mais forte. Exemplo, quase, aquário. Já o ditongo decrescente é quando a primeira vogal do ditongo é a mais forte. Herói, boi, céu. Tritongos. Existem casos em que 3 vogais fazem parte da mesma sílaba. Exemplos, Paraguai, quais, Uruguai, enxaguei, averiguou. Os tritongos também podem ser orais ou nasais. O tritongo é oral quando suas vogais são orais. Um exemplo, Uruguai. O tritongo é nasal quando suas vogais são nasais. Um exemplo, saguão. Hiatos, quando as vogais se encontram em sílabas diferentes, embora estejam em sequência, temos um hiato. Veja a diferença entre sai e saí. Em sai, temos um ditongo, pois as 2 vogais ficam na mesma sílaba. Enquanto em saí, temos um hiato, pois as 2 vogais
estão em sílabas diferentes, separadas. Outros exemplos: enjoo, joelho, baú. Agora nós vamos para a linguagem verbal, não verbal e multimodal. Primeiro vamos conceituar o que é linguagem. É a habilidade humana que possibilita a comunicação. É através da linguagem que podemos interagir uns com os outros. Uma das formas de manifestar a linguagem é através das línguas, utilizando palavras. Mas há também outras formas de comunicar. Nessa linguagem, a base da comunicação é a palavra. Logo, as línguas são caracterizadas pela linguagem verbal, ou seja, ela é falada ou é escrita. Temos o exemplo Bailarina, de Cecília Meirelles, uma poesia. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. E um outro exemplo, a placa. É proibido fumar nesse local. A linguagem não verbal já é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra, como exemplo, uma pintura, a mímica, a dança, a música, entre outros. Nós temos aí, como exemplo, uma placa proibido fumar. O gestual do dedo na boca, pedindo silêncio. Uma pintura, um quadro. A dança, o cartão vermelho num jogo de futebol. E as placas que representam banheiro masculino, feminino ou de cadeirante. Há ainda a linguagem multimodal ou mista, em que se utilizam a palavra e outros elementos não verbais. Nessa linguagem, nós temos o desenho, as imagens e a palavra escrita. Nós temos aí o exemplo do mosquito da dengue, dizendo volta das férias, nada como a casa da gente. Querendo já voar para cima do pneu com água parada, você sabe o que acontece, né? O outro exemplo é uma placa escrito perigo, risco de morte, tem um desenho da caveira. E abaixo nós temos uma tirinha da Turma da Mônica, que tem elementos verbais, a escrita, e não verbais, as imagens. Vamos lá, agora nós vamos falar sobre as variações linguísticas. O que são variações linguísticas? Já estudamos isso na aula anterior. São as variações que uma língua apresenta de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada. Língua é atividade coletiva realizada por meio de um código formado por palavras, regidas por leis combinatórias, às quais pertence a um grupo específico, como é o caso, por exemplo, da língua inglesa, brasileira, italiana, francesa e muitas outras. É a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que por si só não pode modificá-la. Língua é forma, língua é um vocabulário e leis combinatórias. O que são leis combinatórias? A gramática normativa. Fala. A fala é a utilização oral da língua pelo sujeito. É um ato individual, pois cada indivíduo, para a manifestação da fala, pode escolher os elementos da língua que lhe convém, conforme seu gosto ou a sua necessidade, de acordo com a situação, o contexto, a personalidade com quem se fala também, o ambiente sociocultural em que vive e vários outros fatores. Mas nós temos os fatores de variação linguística. Quais são esses fatores? A faixa etária, a idade, a região geográfica, o gênero, a situação socioeconômica, o mercado de trabalho, a rede social, o estilo e o tempo. Nós temos uma imagem cartoon em que várias pessoas estão utilizando um tipo de gíria, um código entre eles, porque são todos jovens. Notamos logo após uma senhora cheia de pontinho de interrogação, porque a faixa etária não corresponde a essa gíria para ela, então está sem comunicação, tem ruído. Tipos de variações linguísticas. Vamos lá. Primeiro, diferenças de lugar ou região.
Nós temos aí uma tirinha do Chico Bento com a Rosinha. Você me desculpa? Claro que desculpo. E temos um outro. É esta a guria que te falei, Bate. O que foi? Oxe, lá ele. E parece que ouvi a galera do trio me chamando. Logo, nós temos outro exemplo, que é a de escolaridade e classe social. Um linguajar jurídico. O réu vive de espótula, tanto que é notória sua cacosmia. E uma conversa de surfista. Oi, rapaz, e do surf, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom quando tá batendo aquelas ondas na prainha. Tá show, valeu, brigadão, hein? Agora, exemplo de estilo formal e informal. O bilhete entre um casal. Nota que eles têm um grau de intimidade. Então a moça começa. Mo, fui dar um rolê até a casa do Zé. Volto mais tarde, Fê. E um bilhete de um funcionário para o patrão dele, Dr. Carlos. Precisei me ausentar para resolver um problema sério na casa do José Carlos. Volto o mais breve possível. Fernando. Exemplo agora de faixa etária, ou seja, a idade. A Verinha é uma gata. Aí o vovô, de que raça? Eu mandei ver e foram? Demorou. E que condução atrasou? Tô bolado. O quê? Levou uma bolada? É, hoje em dia não saco nada mesmo, mas quando eu era jovem sacava muito bem no vôlei, no tênis também. Pô, vô, tu não saca nada. Exemplo agora de variação histórica. Mentirinhas. Evolução da língua em 1940. Vossa mercê me permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia. Sois muito abusado. Posso te falar uma coisa? Acho você linda. Para, meu irmão tá olhando. Agora, geográfica. O gaúcho e o mineiro. Na minha terra só tem macho. Olha, na minha terra metade macho, metade fêmea. Nós tá achando é bom demais. Exemplo agora de socioeconômica. Veja os belos movimentos elípticos, fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. A dor começa acima do mucumbu, vai subindo até o meio das pazes e responde aqui na titela. E o médico lá condicionado tentando entender o que ele está falando. O regionalismo. Na região norte, nós temos aí um exemplo no mapa em que fala da mesma coisa em várias partes do país. No norte, o pão, que nós conhecemos aqui como pão francês ou pão de sal, lá é falado pão careca. A gíria é égua. E a carne moída lá é chamada de picadinho. Tangerina, nossa mexerica, lá é tangerina. No Nordeste, é o mesmo fator. Pão, massa grossa, é o pão de sal nosso, pão francês. Má é a gíria, carne moída e tangerina. No Centro-Oeste, pão francês, vote é a gíria, patinho moído e mexerica. No Sudeste, pão francês, coé é a gíria, carne moída e mexerica. No Sul, o pão é pão cacetinho, a gíria é bar, a carne moída é guisado e a mexerica lá é bergamota. Atenção! Todas as variedades linguísticas são adequadas, desde que possibilitem a interação verbal, comunicação entre as pessoas. É o que nós chamamos de preconceito linguístico. Todas as variações linguísticas são aceitas, desde que haja uma comunicação entre as pessoas, locutor e locutário. Apesar disso, uma dessas variedades, que é a norma padrão ou a norma culta, tem maior prestígio social. É a variedade linguística ensinada na escola, utilizada na maior parte dos livros e revistas, nos documentos oficiais, em textos didáticos e científicos e até em alguns programas de televisão, como o jornalismo. Agora nós vamos falar sobre os interlocutores na comunicação.
O que são interlocutores? São as pessoas envolvidas na comunicação, o emissor, o locutor, e receptor ou locutário. No caso aqui, eu sou o emissor, sou o locutor, e vocês que estão assistindo essa aula são os receptores ou locutários. Vamos lá, então. O emissor é aquela pessoa ou aquele grupo que comunica, solicita algo, expressa seu sentimento, é que produz a mensagem. Já o receptor é a pessoa ou grupo que recebe essa mensagem. Mensagem é o conteúdo, o próprio texto verbal ou não verbal, é o que pretende ser expresso ao receptor. E o canal é o veículo, o meio utilizado para a transmissão da mensagem. Pode ser a própria voz, o livro, o aparelho do rádio, da televisão, o telefone e muitos outros. O contexto ou referente é a situação, o assunto a que a mensagem se refere. Neste caso, o contexto aí é a doença da dengue, pois foi falado sobre os sintomas. Depois vocês vão dar uma lida e vão perceber aí qual o contexto. Já o código são sinais organizados, as regras comuns entre o emissor e o receptor. Temos como exemplo a língua portuguesa, a inglesa, o braille, libras, sinais de trânsito, entre outros. Chegamos ao final dessa aula. Esperamos que tenha compreendido o conteúdo abordado. Se necessário, assista novamente a aula e qualquer dúvida, nos procure no Zap. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar os seus sonhos. Beijos e até a próxima aula.